Estamos vivendo pandemia, crises econômicas e fome, muitas perdas e não só materiais, mas de pessoas. O que podemos fazer em meio a isso? Por isso surgiu o projeto MC4, que se apresenta como uma ferramenta da UISB promovendo uma campanha nacional solidária contra o vírus da fome para diminuir os danos pós-pandemia. Generosidade. MC4, plantando hoje para colher amanhã. Faça já a sua doação. Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. É um prazer, privilégio enorme poder estar aqui. Eu represento a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Junto comigo está também o pastor Deisiel Lima. Ele é o diretor do nosso Departamento de Evangelização e Missões. Por favor, pastor Deisiel. E mais uma comitiva que o acompanha, de mais 4 irmãos. O meu papel nessa tarde é falar a vocês a respeito um pouco deste projeto que vocês acabaram de assistir no vídeo. O que significa MC4? Movimento Cristão. E por que o 4? O 4 lembra de 4 braços, 4 diretrizes que esse projeto tem e por que ele existe. A União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, ela é a representante maior da denominação congregacional, e é lógico que há outras vertentes de congregacionais do Brasil. Nós somos o maior grupo e estamos no Brasil como congregacionais há 166 anos. Fomos os pioneiros, já somos mais do que SESC centenários, e a gente então está vivendo um novo momento. Essa diretoria da qual eu faço parte, através do presidente pastor Márcio Leal, sonhou esse projeto. E a gente quer recuperar um pouco dessa nossa prioridade, que nunca deveríamos ter perdido, e da importância que temos e precisamos valorizar de termos sido os pioneiros em muitas coisas no Brasil. E a gente está pensando no pós-pandemia, a gente está pensando nesse momento que estamos vivendo. O que será de nós, como igreja, como cidadãos, como Brasil, como mundo, quando passar essa pandemia? Há fome, há sofrimento, e muita coisa não vai acabar quando a OMS disser que acabou a pandemia. Pelo contrário, muita coisa vai começar. E o que vai começar e já está encontrando grande espaço na nossa sociedade é a miséria, é a fome, é o sofrimento advindo de tudo aquilo que nós estamos vivendo há pouco mais de 1 ano e meio. Portanto, eu queria apresentar a vocês em poucas palavras, porque eu também quero meditar aqui num texto bíblico que Deus colocou no meu coração e compartilhar com os irmãos. O MC4 tem um braço capacitador. O braço capacitador tem preparado líderes das nossas igrejas espalhadas por todo esse Brasil de forma online, que também é uma novidade que veio com a pandemia, e muitos líderes já foram preparados e outros virão para enfrentarem esse momento pós-pandemia, um momento de capacitação gratuita que nós, como denominação, estamos oferecendo a quem desejar participar. Se você quiser depois conhecer um pouco mais sobre o MC4 que eu estou falando aqui, você vai digitar lá na procura do Google, MC4 UISB, anote aí, por favor, mc4uisb.org.br. Aliás, .org.br, exatamente isso, .org.br, tá? E você vai encontrar com detalhes do que eu estou falando rapidamente, tá? O braço capacitador é um deles que completam os 4. O segundo braço é o braço missional. Então, nossas igrejas estão sendo envolvidas com uma nova forma de se fazer missões. Nós já tivemos um evento muito bom, online também, que reuniu muitas igrejas. Nós chamamos aquele evento como sendo o primeiro de muitos que virão de uma conferência online. E isso tem sido um dos motivos do MC4. O outro é o braço mobilizador. Ele lida com oração e a parte de ação social, a parte de solidariedade. A parte de solidariedade tem sido feitas algumas lives com pessoas que atraem um público maior, e a gente nessas lives coloca lá um Pix, um número de conta corrente, a gente arrecada ofertas durante aquela live, que a gente chama de live solidária, com um cantor, com um pregador que tem um público já na internet bem qualificado e que o acompanha, e aí a gente pega aquelas ofertas e reverte em cestas básicas. A gente atende então famílias de ribeirinhos, de indígenas, de quilombolas, de sertanejos, e já fomos abençoados por Deus em conseguir entregar
desde julho para cá, 409 cestas básicas. O nosso projeto é chegar a 1.500 cestas básicas até o final desse ano. Já atingimos um terço desse total, ou quase isso. E a gente conta com a participação de igrejas, irmãos que queiram fazer com que o nosso alvo seja alcançado. Esse é o braço mobilizador solidário, o braço mobilizador de oração. Nós estamos numa campanha de oração de todas as manhãs, no Brasil inteiro e no mundo. Temos uma sala no Zoom para até 500 pessoas, e a gente se reúne lá em número mais de 100, sempre tem mais de 100 pessoas, todas as manhãs, entre 7 e 8 da manhã. Tem gente da Croácia, tem gente do Brasil, de todas as regiões, tem gente de Portugal, e a gente então se reúne para orar, e algumas salas são divididas durante aquele tempo, e a gente ora pelo pós-pandemia, ora por nossas igrejas, ora por nós mesmos, pelas nossas dificuldades. Tem sido uma bênção esse trabalho feito pela nossa denominação nesse momento, através do MC4. O último é o braço terapêutico, que também faz aquilo que o pastor Paulo, eu acho que ele está por aqui, está ali, ele vai falar depois de mim, né? Na sua igreja tem feito. Nós temos disponibilizado as ferramentas de irmãos e irmãs que são profissionais na área da saúde mental, e eles têm então tratado dos nossos pastores e suas famílias, e também de membros das nossas igrejas. Quando algum valor é cobrado, a própria associação das igrejas paga, a igreja que envia essa pessoa para ser atendida paga, mas na maioria das vezes nada é cobrado para que esses atendimentos e terapias sejam feitos por psicólogos, psicoterapeutas e até psiquiatras. Já estão dando atendimento médico através de um departamento que a gente chama de DAM, que é o Departamento de Atividades Ministeriais. Então o MC4 tem olhado para essas necessidades. E eu quero dizer que é uma honra participar dessa diretoria nesse momento e poder fazer missões dessa forma, atendendo a essas necessidades. Bom, irmãos, quero passar agora a compartilhar com os irmãos algo que Deus tem falado no meu coração. Nós estamos com um desafio de uma década de evangelização. Eu fiz parte do outro encontro lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, em setembro, e agora estou aqui com vocês, com esse mesmo objetivo. O documento que foi gerado lá em Juazeiro já está praticamente pronto, ele está sendo formatado, e daqui a alguns dias, possivelmente, ele já vai estar na mão de todos vocês, sendo distribuído amplamente, para que todos saibam o que decidimos lá, como irmãos em Cristo reunidos, sobre a década de evangelização do sertão nordestino. Agora nós estamos fazendo um outro documento, que vai ser gerado aqui, que é a década de evangelização a nível de Brasil. Olha que prioridade a gente está dando para esses dias dessa semana, saindo de longe, vindo para cá, nos reunirmos com esse objetivo. Deus nos está dando um privilégio enorme de fazer parte desse momento. Nunca mais isso vai ser esquecido por nós. Você pode imaginar o quanto isso vai impactar a sociedade ao redor de nós, daqui para frente, nos próximos 10 anos, mas que tipo de estratégias nós temos para que isso se torne uma realidade? Com quem temos aprendido para que, de fato, o nosso objetivo alcance aquilo que nós estamos planejando? Com quem temos aprendido para que o Evangelho, de fato, seja espalhado por toda essa nação nos próximos 10 anos? Eu quero aprender com o apóstolo Paulo, e convido você também a abrir comigo sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 20 e 21. Romanos, capítulo 15, versos 20 e 21, se você já encontrou, eu ia ler alguns versos anteriores, mas eu acho que para que a gente pense no que vamos pensar aqui, é interessante que sejam esses dois versículos, por causa do nosso tempo. Paulo fala assim: esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Meus irmãos, prestem atenção numa coisa que eu vou dizer a vocês. Eu fui almoçar agora num shopping bem aqui perto, possivelmente vocês todos tenham ido até lá também. Eu nunca vi, numa mesma praça de alimentação de um shopping, duas franquias de uma mesma marca. Eu vejo no mesmo shopping, em outra praça de alimentação, mas eu não vejo a concorrência da mesma marca com ela mesma, de frente, na mesma praça de alimentação, porque isso não seria
algo racional. Afinal de contas, é a marca que está sendo exposta e que está apresentando o seu produto. Como é que ela vai concorrer com ela mesma? Ela tem que concorrer com os concorrentes, com aqueles que vendem produtos parecidos com os que ela vende. E é um desserviço quando uma marca concorre com ela mesma. Por que é que só a igreja faz isso? E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. Por que é que só nas cidades há muitas igrejas? Por que é que só nos lugares onde há igrejas, que outras igrejas estão sendo abertas? Paulo tinha uma estratégia. Quais foram os segredos do apóstolo Paulo, do ministério dele, sabe, que proporcionaram o resultado que ele teve nos pouco mais de 20 anos de ministério que ele exerceu? Paulo viveu durante 20 anos no máximo, exercendo o seu ministério. E quais foram as estratégias dele que deram certo? Deram bom resultado? Então eu quero convidar você a pensar comigo bem rapidinho. Irmãos, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, se eu perguntasse para ele quais foram os segredos, ele diria assim: olha, é preciso que você entenda, Antônio, que para obter resultado na pregação do Evangelho, nós precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo. Dizer isso na igreja do pastor Edson Queiroz, no púlpito que ele pregou Atos 1:8, inúmeras vezes, é quase que chover no molhado. Mas é claro o que está escrito lá, da fala do Senhor Jesus aos seus discípulos: vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí, com este poder, é que vocês vão estar aptos a serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Primeiro vocês precisam receber poder, e Paulo diz para a gente assim: olha, eu só consegui alcançar o mundo da minha época, porque nada menos do que isso ele diz quando escreve a carta aos Colossenses. Ele diz que todo mundo da sua época já conhecia o Evangelho. Capítulo 1 de Colossenses, se você olhar, você vai encontrar Paulo dizendo isso. Como é que ele conseguiu essa façanha? Se ele não tinha internet, se ele não tinha carro para caminhar para aquelas cidades e barco próprio para atravessar o mar Mediterrâneo e chegar até a Ásia, como é que Paulo conseguiu fazer isso? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Essa é a primeira forma de aprender com Paulo a fazer dar certo o ministério e a alcançarmos aqueles que precisam ser alcançados nos próximos 10 anos, que esse é o desafio que Deus tem para cada um de nós aqui. O apóstolo Paulo está dizendo para mim assim: olha, é preciso estar cheio do Espírito Santo, é preciso que os poderes, os sinais, os prodígios aconteçam junto com a pregação do Evangelho. Pastor, você não é sensacionista? Lógico que não. O Deus que eu creio é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Como é que eu vou ser um sensacionista? O Deus que eu creio opera milagres ainda hoje. Eles podem acontecer e eles precisam acontecer. Em alguns momentos eles vão acontecer para que as pessoas creiam que o Jesus que a gente prega tem poder para curar, tem poder para libertar pessoas das drogas, dos vícios, tem poder para transformar a vida dos perdidos. E o apóstolo Paulo diz isso para a gente, sabe? Ele diz assim: olha, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Se eu pergunto para o apóstolo Paulo, eu pergunto para ele: Paulo, como é que você fez isso? Ele fala: para obter resultado, Antônio, é preciso que na pregação do Evangelho, é preciso que você desenvolva uma boa estratégia. Não dá para ir pregando o Evangelho aleatoriamente, é preciso sentar e planejar. Não é possível que a gente ainda não entendeu isso. É preciso de planejamento. Oswaldo Smith, que era um dos mentores do pastor desta igreja no passado, ele dizia: é inaceitável que alguém ouça do Evangelho mais de uma vez e rejeite, enquanto há quem nunca ouviu uma vez sequer. Sabe, o apóstolo Paulo fala assim: olha, é preciso que se faça um mapeamento. Sabe quando o pastor dessa igreja hoje pela manhã disse que ele ia evangelizar com um mapa de casa em casa, nos bairros? Isso é estratégia, isso é mapeamento. A gente não pode sair por aí aleatoriamente, sabe? Já acabou aquele tempo, irmãos, me perdoe, mas o ar livre na praça, no domingo à tarde, eu fazia isso quando era garoto, mas hoje não funciona, não tem ninguém na praça. O pessoal está nas praças de alimentação dos shoppings, então vai para lá, pega o violão, toca, canta, lá na praça, mas não vai para a praça, que você não vai falar para ninguém, você vai falar para o vento, para o sol quente, ninguém vai estar na praça. Então é preciso planejamento, é preciso mapeamento, é preciso recurso. Não se prega o Evangelho sem se ter recursos. O verso 19, um anterior ao que eu li, na fala de Paulo aqui, escrita nessa carta aos Romanos, diz que ele pregava o Evangelho por força, sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, ele estava divulgando
o Evangelho de Cristo. De Jerusalém ao Ilírico eram 2.500 quilômetros de distância. Como é que Paulo fez isso sem ter avião? Como é que Paulo fez isso sem ter carro próprio? Hoje os pastores das mega igrejas têm os seus próprios jatinhos e não fazem isso. Mas o apóstolo Paulo fazia isso no seu tempo e ele ensina para mim quando eu pergunto isso para ele. Para obter resultado, além de você ter que estar cheio do Espírito Santo, além de que você tenha que desenvolver uma boa estratégia, Paulo me diz assim: Antônio, para você obter resultados na pregação do Evangelho, é preciso que você se esforce. Ninguém vai fazer isso sem esforço. É por isso que ele diz: esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado. Porque onde Cristo já for anunciado, eu não preciso ficar malhando com ferro frio, não vai dar resultado nenhum. Precisa se pregar o Evangelho ali? É lógico que precisa, mas há estratégia de se pregar para quem nunca ouviu. Então Paulo não queria edificar sobre fundamento alheio. O que acontece nas nossas igrejas hoje é que elas crescem por causa de um êxodo eclesiástico. O crente fica bravo com o pastor dessa igreja porque falou uma verdade no púlpito que atingiu a ele sai daqui e vai para outra igreja. Chega na outra igreja, ele ouve alguma coisa que não gostou lá, ele sai de lá e vai para outra igreja. E aí essa igreja fica cheia nesse mês, a outra igreja fica cheia no outro mês, e aquele crente vai descobrir um dia que o problema não é da igreja, é dele, e vai acabar voltando para cá. Êxodo eclesiástico. A igreja não tem crescido, ela tem inchado. Ela tem muito mais recebido membros por transferência do que batizado pessoas novas convertidas. Isso é uma realidade do nosso tempo. Isso precisa mudar, sabe? E aí Paulo vai dizer: meu filho, é preciso que você entenda que para pregar o Evangelho com esforço, tem que dar prioridade a esse Evangelho. É preciso que pregar o Evangelho com esforço seja pregado com renúncia. É preciso que aqueles que pregam o Evangelho com esforço tenham desprendimento para pregar esse Evangelho. E a gente tem vivido momentos em que a gente se esquece disso. Pastor Arnos, já deu seu tempo? Faltam 5 minutos, ótimo. Queridos, a minha última pergunta para Paulo, das estratégias dele, que podem servir para mim e para você, nesses 10 anos que nós temos pela frente, é dizer: Paulo, como é que eu faço? Qual é a fórmula do sucesso para pregar o Evangelho? E ele vai dizer assim: se esforce, esteja atento à voz do Senhor, use as estratégias que Ele lhe der, e faça com que o poder de Deus que está na sua vida não fique só dentro de você. Irmãos, nós temos sido muito enganados quando pensamos que o poder que nós recebemos do Senhor é para manifestações sobrenaturais dentro das 4 paredes das nossas igrejas. O poder não é para isso, não. O poder que recebemos do Senhor é para nos capacitar a sair das 4 paredes e ir pregar o Evangelho onde estão os perdidos. O poder que nós temos recebido é como aquele óleo do Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O poder que nós temos recebido é para transbordar e alcançar aqueles que ainda não foram alcançados por Deus. Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer nos usar. E eu vou terminar a minha fala alguns minutinhos antes do tempo, a pedido do pastor Jonathan, porque senão ele disse que vinha aqui me abraçar. E eu vou agradecer mais uma vez a oportunidade de vocês terem me convidado para estar aqui. E vou dizer que eu me sinto parte dessa década de evangelização. E que é uma honra muito grande poder estar vivendo esse momento. E poder depois, no final dessa reunião, desse encontro, né, a gente assinar aquele documento e dizer: Deus me levou para fazer parte da história do avanço do Evangelho no Brasil durante esses 10 anos. Que Deus nos use, continue nos usando, e que isso fique registrado para a história, e que Paulo possa nos ensinar a ter estratégias em nome de Jesus. Amém? Queria que colocasse, por gentileza, o último slide ali, que tem os meus contatos. Isso, se você precisar e desejar saber alguma coisa a mais sobre o MC4, sobre o ISCB, eu estou à sua disposição, tá bom? E a gente pode voltar a se falar e desenvolver uma amizade. Que Deus abençoe todos os irmãos. Muito obrigado.